Hoje eu gostaria que você me ouvisse com muito cuidado e atenção. Eu gosto muito de usar uma frase na igreja e a frase é a seguinte: pior do que não entender é você entender errado. Eu acredito que o nosso Deus, o Deus que nós servimos e amamos, é um Deus de sinais. Em Juízes, no capítulo 6, no verso 17, eu percebo Gideão pedindo a Deus um sinal, dizendo, ele lhe disse: se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que é o Senhor mesmo que fala comigo. Bem, Gideão estava um tanto que incrédulo, descrente, quanto a quem estava chamando ele para a batalha. E olha que o anjo já havia aparecido para ele, já tinha tido uma conversa com ele, o próprio Senhor olhou para ele, diz o texto sagrado, e aí ele faz esta espécie de prova, de sinal, onde um novelo tinha que ficar molhado, e mesmo tendo sido respondido o primeiro sinal, depois ele pede outro, onde o novelo de lã deveria ficar seco, enquanto a terra do lado ali, né, que cercava aquele novelo, deveria estar encharcada. Sinais que foram dados por Deus, sinais que foram prontamente respondidos pelo Senhor. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui essa manhã. Eu creio que Deus é um Deus de sinais, mas é óbvio, me parece muito óbvio perceber, né, entender que o ideal é que você não precise ver para crer. E é lá que nós temos que chegar, né? É nesse alvo que nós precisamos mirar. O Senhor Jesus disse a Tomé, depois de ressuscitado: Tomé, põe aqui a tua mão aqui no buraco onde passaram os cravos, os pregos. Coloca aqui a tua mão aqui do lado onde a lança transpassou. Ô Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Então é muito importante a gente encontrar aqui um equilíbrio. Eu sei que o ideal é que você não precise de ver nenhum sinal, é que você não precise de pedir nenhuma prova, porque o Senhor é Deus, a nossa parte é confiar, a nossa parte é crer, a nossa parte é acreditar. Dito isso, eu também não posso sair de um extremo e ir para o outro extremo, onde eu já ouvi algumas pessoas dizerem que pedir um sinal a Deus é pecado. Eu também não posso dizer isso, porque a Bíblia está cheia de homens, inclusive homens e personagens que não foram reprovados por Deus, ao pedirem um sinal ao Senhor. Eu li, por exemplo, aqui o Gideão, nós temos o caso do rei Ezequias, em 2 Reis, no capítulo 20, e não foi qualquer sinal, né? A sombra voltou 10 graus no relógio de Acás, como prova, como sinal de que era Deus que estava usando o profeta Isaías para liberar a palavra de cura sobre a vida dele. Deus realmente iria sarar o rei Ezequias. Então foram sinais dados por Deus. E aí alguém vai dizer para mim: estão todos no Antigo Testamento. Bom, sabendo disso, vamos dar uma olhada eu chamo de oração, feita no Novo Testamento. Mateus capítulo 14, versículo 27 diz assim, eu já vou ler direto 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Bom, do que é que o texto está tratando? Aquele momento, aquela tempestade que os discípulos enfrentaram, é de noite, é madrugada, e Jesus vem socorrer os discípulos caminhando sobre as águas. Eu creio que a maioria de nós já conhece o texto. E os discípulos gritam com medo, porque não reconhecem Jesus, está tudo escuro, no meio de uma tempestade, e eles gritam apavorados, dizendo: é um fantasma, vão morrer. E aí Jesus diz: não, sou eu, sou Jesus, o que é isso, pessoal? E aí então, no versículo seguinte, o 28, respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Preste atenção. Olha só, para mim é verdade, uma oração curta, mas uma oração. E eu enxergo aqui um pedido de sinal, uma prova. Ele está dizendo: Senhor, se é o Senhor que está nisso mesmo, se é o Senhor que está vindo mesmo, se é o Senhor que está andando sobre as águas mesmo, então que aconteça isso. No caso do texto, que o Senhor me mande caminhar sobre as águas para ir ter com o Senhor do jeito que o Senhor está andando. Ora,
Você já orou alguma vez na sua vida assim? Eu acredito que muitos de nós já. Deus, se o Senhor está nisso, nessa proposta que estão me fazendo, então, meu Deus, vai acontecer assim. Meu Deus, se o Senhor está nesse negócio, se o Senhor está nesse projeto, Deus, se o Senhor está no meio disso que eu estou vivendo, então, meu Pai, desta forma, então, daquilo outro, então me responde assim, então me mostra aquilo outro. E eu percebo, e eu não estou reprovando, muito pelo contrário, estou dizendo para você que isso pode até não ser o ideal, nós já discutimos isso, né? O ideal é não ver nada, o ideal é acreditar mesmo sem nenhum sinal, mas cai entre nós. A Bíblia Sagrada é um livro fantástico, de personagens de carne e osso como eu e você, de pessoas que enfrentaram situações difíceis, tribulações, tempestades. O tempo fechou para Pedro, ele está, meu Deus, sem saber se é Cristo mesmo, se o Senhor está naquilo que ele está passando. Então Pedro ora: Deus, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. O interessante é que Jesus responde, e Jesus não responde dizendo: ô seu incrédulo, você tem que acreditar de primeira. Não, não é isso que Jesus diz. Jesus diz: vem, vem. E Jesus respondeu, não criticou Pedro por esse tipo de pedido, e Pedro foi e caminhou, é verdade, alguns passos sobre as águas para ir ter com Jesus. Gente, o ponto aqui é: vamos perseguir o ideal, claro, vamos orar, vamos buscar crescer na fé, vamos nadar e remar para o alvo, e o alvo é: bem-aventurados que não viram e creram. O alvo é que não seja preciso que haja sinais, que você tenha de ver alguma coisa, sentir alguma coisa para poder acreditar. Mas, por favor, não deixe ninguém te reprovar nos dias em que você precisar de uma experiência, de um sinal, de um toque, de uma graça, porque o próprio Deus sabe disso. E pela fé receba o vem de Jesus. Ele não te reprova, ele te segura nas mãos, ele te levanta, porque ele é Deus. Pai, obrigado por mais um dia. Nós somos gratos ao Senhor, meu Deus, pela fé que o Senhor nos tem dado e pela forma como o Senhor tem nos conduzido. Dá-nos, meu Pai, por que não, sinais ao longo do dia de hoje. Em nome de Jesus eu oro e pela fé agradeço. Amém.